Oi pessoal, no vídeo de hoje vamos falar sobre Smart Touch, ferramenta de digitalização Kodak Alaris. Bom, nosso vídeo vai ser dividido aí em 4 partes, sendo que a primeira a gente vai conhecer um pouquinho o que é o Smart Touch, depois vou mostrar para vocês o registro e o download da ferramenta direto do site da Kodak, a instalação do Smart Touch, para vocês verem como é simples, e por último, mostrar para vocês como que criamos os perfis de digitalização, as tarefas do Smart Touch. Legal? Então vamos lá. O que é o Smart Touch? O Smart Touch é uma ferramenta de digitalização simples que a Kodak desenvolveu para trabalhar exclusivamente com equipamentos Kodak. Legal? O objetivo da ferramenta é digitalizar de maneira fácil, trazendo para o usuário uma experiência simples, ok? Quanto menos ele tiver que configurar, que mexer na ferramenta, configurações, definições do scanner, melhor. Então o objetivo é que com um único toque no painel do scanner ou na ferramenta de digitalização no computador, o usuário consiga fazer as digitalizações com sucesso, sem ter que ficar configurando ou mexendo em muita coisa. Legal? O Smart Touch foi desenvolvido com recursos avançados, com a maioria dos recursos do Smart Touch são recursos que os usuários utilizam no dia a dia. Tá? Então, por exemplo, um dos principais recursos que todo mundo gosta, todo mundo utiliza, é o recurso de OCR, que é o reconhecimento automático de caracteres. Tá? Esse recurso está presente no Smart Touch e através desse recurso, o Smart Touch consegue gerar arquivos com extensão do Word, do Excel, RTF ou até PDF pesquisável. Só para vocês entenderem, é o OCR que possibilita que quando você digitalize um texto, ok? O scanner vai gerar um arquivo editável, tá? No caso do Word, do Excel ou do RTF. E no caso do PDF pesquisável, é aquele texto que o usuário tem o acesso a selecionar o texto ou a fazer a busca por uma palavra, por um termo que esteja dentro do documento. Mesmo que o documento tenha 10, 20, 100, 200 páginas, tanto faz, ok? Então, a estrutura e o layout do Smart Touch foram desenvolvidas com o objetivo de simplificar a tarefa de digitalização para o usuário, deixar a digitalização mais simples. Legal? Lembrando também que a nossa orientação é que o Smart Touch seja utilizado para quando você tem uma demanda baixa, pouco volume de digitalização. Tá? Então, eu preciso digitalizar 10, 20, 30, até documentos de 200 folhas, por exemplo. Legal, utilize o Smart Touch, ele vai se dar bem. Agora, se você tem uma demanda maior do que essa, vou digitalizar lotes de documentos com mais de 200 folhas, o ideal é que você utilize uma outra ferramenta, que pode ser o Capture Pro Limited Edition, ok? Mas no outro vídeo a gente fala sobre isso. Vamos para o Smart Touch. Então, quais são os principais recursos? O que eu consigo fazer com o Smart Touch? Para onde ele digitaliza? Tá? Então, com o Smart Touch é possível digitalizar para uma pasta local, ou seja, um diretório local no seu computador, ou enviar as imagens digitalizadas para uma pasta de rede compartilhada num servidor ou no computador de um outro usuário, desde que você tenha as credenciais necessárias. Digitalizar para uma impressora ou para um aparelho de fax, e aí nesse caso o Smart Touch junto com o scanner vai trabalhar como se fosse um equipamento multifuncional. Então quando eu digitalizo e coloco o destino para uma impressora, ele vai tirar uma cópia, na verdade, do que está sendo digitalizado no scanner. Legal? E a impressora pode ser tanto impressora local quanto impressora de rede, tanto faz. Tá? É possível digitalizar para um servidor FTP, digitalizar para um software de e-mail, tá? Então, se você é usuário, você tem ali instalado no seu computador uma conta de e-mail no Outlook, por exemplo, você consegue digitalizar e dar a saída do arquivo do Smart Touch diretamente para o software de e-mail que pode ser o Outlook. E aí, nesse caso, o Outlook abre um novo e-mail e anexa esse documento que acabou de ser digitalizado. Outras duas saídas são as saídas para aplicações web, por exemplo, como Google Drive, SharePoint, Evernote, ou para aplicações em nuvem com padrão WebDAV. Só para vocês saberem, né, para esclarecer, o padrão WebDAV. O WebDAV é uma extensão do protocolo HTTP que permite, que permite não, de ferramentas que trabalhem com armazenamento em nuvem. Tá? Então vamos supor que você tem aí na sua empresa uma ferramenta, um GED que foi desenvolvido em nuvem e que trabalhe com essa extensão WebDAV, você consegue gerar ali um link, uma integração entre o Smart Touch e a sua ferramenta, para que as digitalizações já sejam enviadas diretamente para a sua ferramenta. É mais uma facilidade. Lembrando, o objetivo é simplificar o processo de digitalização.
Quanto mais simples for para o usuário, melhor. Mais ele vai usar, mais ele vai digitalizar e menos trabalho ele vai dar na hora de chamar um suporte ou de precisar tirar alguma dúvida. Ok? Feito isso, eu vou mostrar para vocês agora o processo de registro do site, ok? E também de download da ferramenta. Vamos lá. Então eu tenho o navegador aqui aberto, ó, diretamente no website da Kodak. Vocês podem ver aqui que o endereço, a URL que vocês têm que acessar é essa aqui, ó, www.alarisworld.com/pt-br, legal? Então é a página, essa aqui é a página Kodak no Brasil. Então, acessando a página, por favor, clique do lado direito, no canto superior, ali, ó, botão suporte. Cliquei em suporte, a página vai ser redirecionada para o centro de suporte da Kodak Alaris. E aí, entre os passos que você pode utilizar para obter ajuda, o primeiro é encontre o seu produto. E é nesse que a gente vai clicar, tá bom? Então, encontre o seu produto. E aqui a gente vai digitar, ó, o modelo de scanner que vocês estão trabalhando. Nesse caso aqui eu estou trabalhando com um Smart, um S2070, tá? Então, o scanner da linha S é o S2070. Digitei, ele já localizou aqui embaixo, ó, scanners S2040, 50 e 70. Cliquei. Quando você clica, ele vai direcionar a página para a página do produto, tá? Dos scanners S2040, 50 e 70. E rolando a página para baixo, vocês vão ver que vocês têm acesso a fazer download dos drivers, de firmware do scanner, driver para Linux e também da ferramenta Smart Touch, que é o que a gente vai utilizar agora. Então, basta clicar aqui nesse link, ó, solicitar software. Vocês vão ser direcionados para uma página de registro. É obrigatório você fazer o registro, tá? Senão você não consegue o link para fazer download da ferramenta. Então, tem os campos obrigatórios que você tem que preencher: nome, e-mail, tratamento, a empresa, tá? Se você não tiver empresa, coloca o seu nome novamente como se fosse a empresa. País, o número de série do produto, tem que ter o número de série do scanner e uma data aproximada da compra, quando você comprou o equipamento. Por último, concordar com os termos, tá? De política de privacidade. Feito isso, clique na ferramenta de verificação e clique em envie-me o link. Quando vocês preencherem tudo, ó, eu já fiz aqui o meu cadastro, todos os campos preenchidos, tá? Os campos obrigatórios, tá? Aí clicando aqui em marcar essa caixa e na ferramenta de verificação, tá? Ele vai literalmente, ó, te agradecer e falar que o link foi enviado, tá? Então no seu endereço de e-mail, tá? Na sua caixa de e-mail você vai receber um link da Kodak Alaris. Clicando nesse link, automaticamente o software vai ser baixado para o seu computador. Assim que isso for realizado, pessoal, eu já fiz esse processo, né, de download. Está aqui o instalador. Para iniciar o processo de instalação é bem simples, ó. Cliquei 2 vezes, é fácil, não é complicado instalar o Smart Touch. Instalando o Smart Touch agora. Então, uma observação importante, aqui vocês vão ver que o processo de instalação todo vai aparecer no idioma inglês, isso porque o meu Windows está em inglês. Se o seu Windows estiver em português, o instalador vai assumir o idioma que está instalado no Windows, ok? Então, nesse caso aqui está em inglês, vai aparecer em inglês. O de vocês, se estiver em português, aparece em português. Se estiver em espanhol, vai aparecer em espanhol. Cliquei aqui em sim, então autorizei o arquivo a ser executado. Agora a gente vai aguardar aí esse processo de instalação, vai descompactar os arquivos e vai mostrar pra gente, ó. De novo, tá vendo que aqui ele já reconheceu como inglês? Independente se apresenta aqui inglês, espanhol, francês para vocês, se o seu Windows estiver em português, ele vai instalar em português, tá? Então é só clicar em OK, vai extrair os arquivos que vão ser utilizados no processo de instalação. Mais um minuto, tá aqui. Iniciando o processo de instalação do Smart Touch. Pronto, então, iniciando o processo de instalação do Smart Touch, como eu comentei, é um processo bem simples, tá? Basicamente, é o que a gente fala next, 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 né? Você não precisa fazer nenhuma alteração de definição para instalar o Smart Touch no seu computador, tá? É só avançar e seguir os passos que são propostos aí pela ferramenta da Kodak. Só mais um instante, está preparando. Pronto. Então, aqui o primeiro passo é a licença, a política de utilização. Aceitar. Próximo.
nome de usuário e nome de organização, vou deixar como Kodak Alaris mesmo, e a pasta onde ele vai copiar os arquivos. Eu oriento vocês a não mexerem, a menos que vocês não tenham espaço em disco e queiram instalar essa ferramenta através de um outro disco. Se não tiver essa situação, é só clicar em Next, ok? E iniciar o processo de instalação. Aí ele vai extrair os arquivos, vai fazer a cópia dos arquivos necessários para que o software seja instalado com sucesso. Temos que aguardar mais alguns instantes. Enquanto isso acontece, eu vou dando uma outra explicação sobre o Smart Touch, tá? Então, com o Smart Touch, é possível que o usuário consiga fazer a digitalização através do painel do scanner, tá? Então, os scanners Kodak que são compatíveis com o Smart Touch apresentam, na sua grande maioria, um display LCD, tá? Onde você consegue visualizar e selecionar a tarefa que vai ser realizada, ou, por exemplo, no caso do i940 e de alguns outros modelos, você não tem um display gráfico LCD, mas você tem um painel de 7 segmentos, que mostra as funções de 1 até 9. Então você consegue criar até 9 perfis de digitalização ou 9 tarefas de digitalização, tá? Para alguns scanners, e para os modelos mais novos, como os modelos da família S, né, que é o S2040, S2050, S2060, S2070, S2080W, você consegue criar até 20 tarefas diferentes, tá? Então, imagina que você pode criar 20 tarefas diferentes, cada uma com uma configuração específica, salvando num local específico, tá? E isso tudo com o objetivo de facilitar o processo de digitalização, deixar mais simples para o usuário, tá? Então, o número 1, eu posso criar uma tarefa de digitalização de notas fiscais, que vai digitalizar em colorido um arquivo PDF e vai salvar no meu computador aqui numa pasta local. O perfil número 2 pode ser digitalização de contratos, por exemplo, tá? Só que vai digitalizar em preto e branco, no arquivo PDF pesquisável, salvando numa pasta de rede. O perfil 3 eu posso utilizar para digitalização de fotografias, tá? São todos exemplos. Então, são até 20 perfis diferentes para os modelos mais novos e até 9 perfis diferentes para os modelos atuais, né, para a grande maioria dos scanners Kodak, que você pode utilizar para customizar, para personalizar as suas tarefas diárias de digitalização, ok? Então aqui está quase concluindo o processo de instalação. Vamos aguardar mais um minutinho, enquanto o computador está processando os arquivos necessários. Creio que está concluindo agora. Mais uma orientação legal a respeito do Smart Touch é que o Smart Touch é sempre atualizado, tá? Então fiquem atentos no website da Kodak sempre que necessário. Em média, assim, creio que a cada 4 ou 5 meses a Kodak faz uma revisão da versão do Smart Touch, seja para corrigir alguma falha ou seja para adicionar um recurso novo. Então é sempre importante que vocês estejam trabalhando com a versão mais recente, independente do modelo do scanner. Legal? Tá aqui, ó, ele já concluiu o processo de instalação. Então aqui a gente vai deixar essa opção marcada, que é para ele iniciar o Smart Touch assim que o computador, que o Windows for iniciado. Clicar aqui em concluir ou finish. E a partir desse momento, certifique-se que o seu scanner esteja conectado ao seu computador, tá? Seja pela rede, seja de maneira local pelo USB, e que ele esteja ligado. Estando ligado, pessoal, dá uma olhadinha aqui, ó, no canto inferior direito, próximo do relógio, a gente já tem o ícone do Smart Touch. Tá vendo aqui? Alaris S2070. É esse ícone aqui, ó, do scannerzinho, que vai ser a maneira de você iniciar as digitalizações pelo Smart Touch através do computador. A outra maneira é você ir diretamente no painel do scanner e lá você selecionar um dos perfis e clicar no botão iniciar digitalização. Ok? Então agora eu vou mostrar para vocês qual é a cara do Smart Touch. Inicialmente, o primeiro passo antes de começar as digitalizações, como eu configuro, como que eu crio perfis. Tá? Então, aqui na barra de status do Windows, quando você encontrar o ícone do Smart Touch, você vai clicar com o botão direito do mouse, tá? O botão direito. Clicando com o botão direito, ele vai mostrar para você os 9 perfis que já vêm pré-configurados, tá? Então, essas 9 configurações que vocês estão vendo aqui são os perfis que já vêm configurados como padrão pela Kodak. Tem o botão configure, que é onde você vai clicar para customizar ou para personalizar
esses perfis. O botão de opções, é onde você vai definir a quantidade de perfis que vai ser mostrada, ok? O botão print, que te permite imprimir, enviar para a impressora essa listagem de perfis que você está vendo aí, né? Para deixar mais simples, caso você queira imprimir essa lista e colar ali no scanner, para deixar mais fácil, no caso dos scanners que não possuem display LCD. Upload status, só para você checar como está o status do equipamento, e o restante são as ferramentas de help, tá? Que aí ele vai abrir um manual, guia do usuário do Smart Touch, com todas as observações, orientações de uso, e aqui para você saber qual é a versão do Smart Touch que você trabalha, tá? Então, estão vendo aqui, ó, por padrão, ele já cria 9 perfis, tá? E esses 9 perfis, caso eu queira iniciar a digitalização, é só clicar aqui, ó, dar um toque no botão Color PDF, alimentar meus documentos, e o scanner vai sair digitalizando. Tá, vamos primeiro aqui no botão configure para mostrar para vocês como que eu customizo, como que eu crio perfis, tá? Então cliquei aqui em configurar ou configure, a ferramenta vai abrir, tá aqui, essa aqui é a cara do Smart Touch. Estão vendo aqui, ó, a Lares S2000, que é a família de scanners S2000, o modelo que eu estou trabalhando é o S2070, Smart Touch. E aqui eu tenho justamente os atalhos, quais são os perfis que estão disponíveis hoje. Tá? Então eu tenho 9 perfis. Tá? E clicando, selecionando algum desses perfis aqui, por exemplo, o primeiro que é o Color PDF, eu tenho a opção inicialmente de renomear, caso eu queira colocar um nome personalizado, contratos, recibos, notas fiscais, provas, tanto faz, tá? De acordo com a sua necessidade. Mais para baixo a gente vai encontrar uma opção importante que é a opção de Destination, né? Destino, para onde a digitalização vai ser enviada, tá? Para vocês entenderem o que é para onde a digitalização vai ser enviada, como padrão ele vem como aplicação, porque se eu digitalizo um arquivo PDF e deixo aqui como aplicação, ao finalizar a digitalização, o Smart Touch vai abrir a aplicação, tá? Que interpreta os arquivos PDF. Nesse caso, se eu digitalizar um PDF, assim que finalizar ele vai abrir o Acrobat Reader, tá? Para eu poder visualizar o meu arquivo que foi digitalizado. A outra opção que você tem, que é muito utilizada também, é a opção File ou a opção Arquivo, vai aparecer aí para vocês. Nesse caso, a digitalização é feita, só que ao invés de mostrar para o usuário como o arquivo foi feito, ou seja, quando finalizar ele mostrar, abrir o arquivo, ele vai simplesmente digitalizar, processar o arquivo e salvar na pasta que o usuário orientou. Vai salvar direto, não vai abrir para o usuário visualizar. Tá? É uma opção para você digitalizar de maneira mais rápida. Legal? E aí são as outras opções que eu tinha comentado com vocês no começo do vídeo, tá? Enviar para impressora ou equipamento de fax, e-mail, e aí vem as ferramentas, Evernote, Google Drive ou aplicações WebDAV, ok? Então as mais utilizadas, file, né, ou arquivo, ou aplicação, que é onde ele abre a aplicação. Vou dar um exemplo. Se eu digitalizo, por exemplo, utilizo aqui um perfil de digitalização para documento Word, tá? Vamos supor que eu tivesse aqui, ó, por exemplo, o Color JPEG aqui, eu coloco aqui, eu vou salvar um arquivo no documento Word, ó, Word documento. Então, se eu deixo aqui o Word documento e coloco a aplicação, o que acontece? Quando ele fizer a digitalização, ele vai automaticamente finalizar e abrir o arquivo, o programa Microsoft Word e mostrar o meu arquivo final, o arquivo que eu acabei de configurar. Legal? Então, em Destination, eu tenho que definir se é aplicação ou se é arquivo. Se ele vai abrir o documento ou se ele não vai abrir o documento. Próximo passo é você definir o tipo de arquivo, que é o que a gente estava comentando agora há pouco, tá? Então, o Smart Touch permite digitalizar para PDF pesquisável, que é aquele arquivo PDF onde você consegue selecionar o texto, ok? Para copiar, para pesquisar ou para transferir o texto para algum outro arquivo, algum outro programa. PDF normal, né, que é o PDF imagem, onde você não seleciona o arquivo. Esse tipo de arquivo é mais leve, tá? Do que o pesquisável, tem suas vantagens e desvantagens. Arquivo do Word, então documento do Word. Documento do Excel, uma planilha, por exemplo. Arquivo RTF, que é um arquivo de texto também, tá? Que me permite selecionar texto. Então, essas três aqui, ó, o Smart Touch vai fazer o OCR, tá? Esses três e o PDF pesquisável. E aí eu vou ter o arquivo TIFF, que é um arquivo de imagem, no caso aqui multipáginas. O arquivo TIFF, single página, de uma página só. Arquivo PNG, que é uma ferramenta, uma extensão um pouco mais leve para você trabalhar, por exemplo, com digitalizações que vão ser enviadas para a internet, por exemplo. PDF pesquisável de uma única página, tá? E PDF comum de uma única página. Só explicar esses dois.
Tá? Aqui em cima, quando a gente trabalha com PDF, na parte de cima, ele sempre vai considerar o PDF de múltiplas páginas. Então, se eu tiver um arquivo de 10 páginas, tá? Um documento com 10 páginas, digitalizei as 10 páginas no scanner, ele vai gerar um único arquivo com 10 páginas. Aqui embaixo, se eu tiver esse mesmo documento com 10 páginas e passar pelo scanner, ele vai gerar 10 arquivos separados, cada um com uma página, ok? Então é uma opção que o usuário tem para poder trabalhar. E por último, o arquivo de imagem bitmap, né? Extensão BMP. Então você vai selecionar o tipo de arquivo que você quer e fazer a digitalização, ok? Vamos para o próximo aqui. O botão de baixo, o botão não, a opção de baixo é você escolher onde o arquivo vai ser salvo, qual que é a pasta de destino, tá? Por padrão, o Smart Touch já cria dentro da pasta documentos uma pasta chamada Smart Touch, dentro dela uma pasta com o modelo do scanner, vocês estão vendo aqui, ó, S2000, e ali dentro uma pasta chamada Output, onde ele vai descarregar todos os arquivos, independente da extensão. O usuário tem a opção de alterar essa pasta de destino. Então ele pode alterar isso aí para cada um dos perfis. O perfil número 1 pode salvar numa pasta, o perfil número 2 pode salvar numa pasta diferente, e assim por diante, ok? Você pode customizar ou personalizar essa saída. Vamos para a parte de nome de arquivo, e aqui eu tenho já a opção, ó, formato e nome do arquivo que vai ser salvo. Então você tem a opção de marcar aqui algumas sequências, né? Algumas opções para salvar o nome do arquivo. O que vem como padrão é ele salvar com a data do dia da digitalização e o número sequencial. Então, por exemplo, se eu não definir nenhum nome para o arquivo agora e o Smart Touch salvar de maneira automática, ele vai salvar o arquivo com a data de hoje, que seria, por exemplo, de 18 de fevereiro de 2019, underline número 001, tá? E aí, se eu tiver mais documentos digitalizados esse dia, ele vai salvar com a data de hoje, underline 002, underline 003, para que você não tenha para que um arquivo não seja sobreposto ao outro. Fora isso, você tem outras opções de nomear o arquivo de maneira automática. Então, ó, data e horário, tá? Que está sendo digitalizado, leitura de código de barras e o número sequencial, leitura de código de barras e o horário sequencial, e uma horária, tá? Por quê? Porque com o Smart Touch você consegue fazer a leitura de um código de barras que tem no seu documento, o Smart Touch vai detectar qual é a informação daquele código de barras e pode nomear o arquivo com aquela informação do código de barras. Não deixa de ser um campo de indexação, legal? E aqui embaixo você pode colocar um prefixo para o nome, tá? Então eu quero que todos os arquivos digitalizados se chamem, por exemplo, S2070, que é o nome do scanner, underline, e aí ele vai pegar essa informação de cima, que é a data e o número sequencial, e vai salvar os arquivos, tá? Vai ser automático. Finalizou o processo de digitalização, tá? Ele vai, o sistema, o Smart Touch vai processar o arquivo e já vai salvar na pasta que você está determinando aqui em cima, o nome do arquivo com a extensão que você está precisando, que você selecionou. Ou, uma outra opção é você marcar aqui, ó, sempre nomear o arquivo antes de salvar, tá? Então, nesse caso aqui, quando você clica nessa opção, independente do que esteja configurado aqui em cima, no formato e no nome do arquivo, no prefixo, ele sempre vai perguntar para o usuário qual é o nome que você quer salvar quando ele finalizar a digitalização. Então, vamos deixar essa opção aqui marcada, que eu creio que é a mais simples e a maioria dos usuários prefiram. E aqui por baixo, as últimas opções do Smart Touch são as opções de digitalização. Então, primeiro, editar as imagens antes de salvar. Opção importante, tá? Por quê? Caso essa caixa esteja desmarcada da forma como está, o usuário não vai conseguir ver o que está sendo digitalizado. Tá? Na verdade, ele consegue ver em miniatura, só que ele não consegue editar as imagens. Então, rotacionar, apagar uma página em branco, eliminar uma folha ou inserir novas páginas, fica mais complicado. Então, eu sempre oriento vocês a marcarem a pasta de editar as imagens antes de salvar. Tá? Feito isso, o software vai fazer as digitalizações, vai abrir uma janela de status para você, você vai acompanhar as imagens que estão sendo digitalizadas e antes de salvar o arquivo, antes de processar o arquivo, você vai ter a opção de apagar as páginas que você não quer, adicionar novas páginas, rotacionar as páginas que não estão legais, tá? Feito tudo isso, adicionei novas páginas, salvei, rotacionei, girei, aí sim você clica no botão concluir e ele vai gerar o seu arquivo final. Bacana? Próximas opções. Aqui nós temos um outro botão que é esperar por mais páginas antes de concluir o arquivo. Então o Smart Touch
ele fica aguardando que o usuário coloque novas folhas antes de concluir o arquivo, caso essa opção de cima não esteja marcada. Se estiver marcada, a própria ferramenta vai fazer isso na janela de status, ok? Adicionar uma palavra-chave ao documento, facilita na busca, é basicamente um campo de indexação, ok? Separar as folhas ou os documentos através de uma folha em branco. Para que serve essa opção? E a de baixo também, separar por código de barras. Vamos supor que você quer digitalizar cadastro dos seus clientes. E você tem ali o processo de cadastro para cada cliente é dividido por 5 folhas. Então você tem 5 folhinhas para cada cadastro de cliente. Só que você tem 10 cadastros para digitalizar. Tá? Então você não precisa ficar colocando de 5 em 5. Tá? Você vai perder tempo. Então o Smart Touch te permite fazer o seguinte: você vai colocar os 10 cadastros juntos. Tá? Então vai colocar os 10 cadastros, 5 folhas, são 50 folhas aí no ADF, só que separando entre um cadastro e outro, tá? Entre o cadastro de um cliente e o outro, você vai colocar uma folha totalmente em branco. Branco na frente e branco no verso. Tá? E clicar nessa opção aqui, separar após uma página branca. O que vai acontecer? O Smart Touch vai interpretar que todas as vezes que ele lê uma página branca na frente e branca no verso, aquilo ali é um indicativo para ele fechar o arquivo atual, né, concluir o documento atual e abrir um novo. Então ele vai fazer uma separação de lotes. Então você vai colocar ali 50 folhas, ou seja, os 10 cadastros, cada um com 5 folhas, e entre um cadastro e outro, uma folha totalmente branca. O que vai acontecer? Quando você fizer a digitalização, por exemplo, num PDF múltiplas páginas, ele vai criar 10 documentos diferentes, cada um com 5 folhas, cada um sendo um dos cadastros dos clientes de vocês. E o mesmo acontece com o código de barras. Então, se eu sei que em toda a primeira folha de cadastro eu tenho uma informação com código de barras, eu posso clicar aqui, ó, e falar para ele: separa, cria um novo documento todas as vezes que você identificar esse código de barras. E automaticamente ele vai separar os lotes ou os documentos pela informação do código de barras. Esse processo tem como objetivo agilizar ou facilitar, né, facilitar a digitalização em lotes, quando você tem uma quantidade grande de folhas para fazer, ok? E aqui embaixo, última parte, é quando você quer fazer alguma alteração nas configurações do scanner, tá? Quando de configurações do scanner, aqui a gente vai acessar, se eu clicar aqui no botão configurações, ó, no canto inferior do lado direito, a gente vai acessar o driver Twain, tá? Que é o driver que o Smart Touch utiliza para poder fazer a digitalização. Essa interface aqui que vocês estão vendo é uma interface do driver Twain, tá? E aqui você vai definir se é preto e branco, se é tons de cinza, se é colorido, qual que é a resolução. Então clicando aqui, ó, configurações, você tem aqui resolução, os modos de digitalização e as outras ferramentas, como eliminar verso em branco, como eliminar bordas, tá? Mas essa parte do driver Twain a gente vê no próximo capítulo. Então, feito isso, definir aqui, por exemplo, vamos personalizar um dos cadastros aqui, um dos perfis. O perfil número 4, que está como Color JPEG, está selecionado para abrir diretamente aqui na aplicação. A gente vai alterar. Então, não quero digitalizar, não vai ser Color JPEG, vai ser, por exemplo, contratos Kodak. E aí eu coloco uma observação, que é colorido PDF, ok? E aqui olha que legal, no caso do Smart Touch você tem a opção de alterar não só o texto, né, a descrição do atalho, como também o ícone. Então você pode colocar um ícone diferente. Então nesse caso aqui eu tenho os ícones pré-definidos que o Smart Touch já traz, ou posso colocar uma imagem da minha preferência. Se eu tiver uma foto, uma imagem, um ícone qualquer, eu também posso usar. Nesse caso, como vai ser um PDF colorido, eu vou colocar aqui essa imagem de Color PDF, ó. Então vai aparecer esse ícone com essa descrição. Dei um OK. Próximo passo é eu escolher se eu quero na aplicação ou se eu quero que ele abra no esquema de arquivo. Vou deixar como aplicação mesmo. E por último, o tipo de arquivo. Vai ser um PDF comum, não vai ser um PDF pesquisável, tá bom? O restante eu não vou alterar. E vou deixar marcada aqui aquela opção que eu comentei com vocês, que é editar as imagens antes de salvar, para poder visualizar o que está sendo digitalizado e fazer algum tipo de alteração, caso seja necessário. Feito isso, vamos clicar aqui no botão aplicar e depois em OK. Perfeito. Nesse ponto, o Smart Touch já está preparado para trabalhar. O que você precisa fazer? Carregar os arquivos que você quer digitalizar diretamente no ADF do scanner, ok? Deixar tudo basicamente pronto ali. Vir aqui na ferramenta, ó,
botão direito e clicar no perfil que você acabou de escolher ou customizar. Qual a tarefa que você quer executar? Então eu escolhi contratos Kodak. Ok? Então vou clicar aqui, meus documentos já estão no ADF do scanner, vocês vão escutar o barulho do scanner digitalizando. Pronto, iniciei. Ele já abriu a janela do Smart Touch, essa é a janela de acompanhamento de trabalhos. Pronto, está digitalizando. Finalizou as digitalizações. E aqui, ó, essa é a janela do Smart Touch, tá? A janela do Smart Touch te permite, você tem algumas opções de ferramentas aqui, tá bom? Vou explicar uma a uma. Por exemplo, aqui, ó, o botão digitalizar, para você iniciar as digitalizações. Por exemplo, eu digitalizei agora, se não me engano, foram 9 folhas, tá? 9 documentos. Então, na configuração atual, ele está digitalizando só a frente. Posso configurar para frente e verso, ok? E aqui eu posso iniciar as novas digitalizações. Então, eu quero adicionar mais folhas. Carrego novas folhas lá, novos documentos no meu ADF do scanner e clico em digitalizar. Cliquei em digitalizar e já vai automaticamente inserir essas folhas novas que eu estou digitalizando. Tá? Então você tem o botão de zoom, botão para você dar o zoom. E para dar o zoom é só deixar o botão esquerdo do mouse acionado ou clicado em cima da área que você quer dar o zoom. Tá vendo? Ele amplia para você poder dar uma verificada se a digitalização saiu com qualidade ou não. Você tem o botão de mover a folha, mover a página quando você tem mais de uma folha. Rotação, então ó, aqui clicando eu consigo rotacionar o documento, a imagem que eu acabei de clicar, 90 graus, 180 ou 270 graus. Apagar, ok? Então eu consigo apagar a folha que não ficou boa ou a imagem que não ficou legal. O botão de crop, a gente fala de apagar uma área específica ou selecionar uma área específica para ser apagada. Então aqui, ó, quando eu clico nesse selecionar a região, por exemplo, vamos supor que dessa imagem que vocês estão vendo, eu não quero a informação do código de barras. Então eu clico no botão de selecionar a região, seleciono a região do código de barras, marquei aqui, ó, tá vendo? Ficou marcada. E aí o próximo passo é o seguinte, eu defino se eu quero cortar essa informação ou se eu quero manter só essa informação e cortar o restante. Eu posso fazer as duas coisas, tá? Então nós vamos fazer diferente agora, tá? Nesse caso, primeiro eu vou cortar só essa parte. Eu não quero o código de base, então eu clico aqui, ó, em recortar. Aí ele pergunta: você tem certeza que quer recortar essa área da imagem? Eu clico em sim. Opa, eu fiz o contrário. Eu na verdade mantive só essa parte da imagem. Algo importante, tá? Eu não consigo voltar a uma edição como essa, tá? No Smart Touch. Então por isso que ele sempre pergunta para você se você tem certeza. Então eu selecionei a imagem e ele manteve só a parte selecionada, tá? Eu vou mudar de página aqui, só para vocês entenderem outra parte do recurso. Vamos pegar aqui uma imagem qualquer. Zoom. Aqui eu estou em uma outra página, vou rotacionar, tá? Então cliquei aqui no botão de rotação, rotacionei, tá? E vou usar o outro recurso que eu estava explicando para vocês. Então vindo aqui, ó, selecionar a região, vamos selecionar essa parte do texto, vamos supor que eu não quero essa parte do texto. Então selecionei e ao invés de clicar a parte de crop, ou seja, recortar só esse pedaço, eu quero recortar a área selecionada. Dei um OK e ó, ele apagou só a área selecionada e manteve o restante do documento. Ok? Então é uma outra opção de ferramenta de edição. E por último aqui por último não, mas penúltimo entre os botões a gente tem a opção de colocar quantas imagens eu quero visualizar. Então ele está como padrão como 1, vou colocar aqui 8 imagens, tá? E quando eu clico em 8 imagens, ó, ele vai mostrar todas as imagens que foram digitalizadas. Na forma como eu digitalizei aqui, a gente não rotacionou todas. Então eu posso clicar, por exemplo, nas imagens que eu quero rotacionar, ele vai automaticamente, ó, rotacionando uma por uma das imagens que eu estou clicando. Então ele está mostrando 8 imagens por vez. Ok? Pode diminuir para 2, para 4, para uma só. Você pode dar o zoom. Então, clicando no botão mais do seu teclado, tá? Seleciona uma imagem ou deixando sem selecionar, clicou no botão mais, ele amplia. Clicando no botão menos, ele vai diminuindo o zoom. Ok? Feito isso, não vou adicionar mais nenhuma folha, não quero digitalizar mais nada. Fiz tudo, digitalizei tudo que eu precisava. Clico no botão concluir. Tá? Clicou no botão concluir, ele vai gerar o arquivo. Como eu havia deixado aquela caixa de
nomear o arquivo antes de salvar, marcado, ele está perguntando qual é o nome. Tá? Então, tá vendo? Ele já está trazendo aqui para a gente o prefixo S2070, underline a data de hoje e o número sequencial. Tá? Então, eu vou alterar, não quero esse nome, vou colocar aqui como teste, underline Smart Touch, underline S2070. Nós fizemos agora. Dei OK, quando eu pedir para salvar, automaticamente ele vai abrir a ferramenta e vai mostrar para a gente aqui no Acrobat o arquivo que foi digitalizado. Tá? Então aqui, ó, com a edição que nós fizemos, as páginas que foram digitalizadas e por último, aquele código de barras que também foi uma seleção que nós fizemos. Ok? Acredito que isso venha para ajudar vocês. É uma breve explicação sobre a utilização do Smart Touch. Quem quiser saber mais, envie um e-mail para a gente aqui. Ou, claro, consulte a documentação do Smart Touch. Vale a pena, pessoal. Ferramenta muito boa, ferramenta excelente. Continue utilizando. Um abraço a todos.